Machuca até curar. Vai chegar um dia, essa alegria será a minha, e tudo vai mudar. Começar minha vida. Boa noite. Boa noite. Esté tá aí. Boa noite, Esté. Quanto tempo? Oi, Elisa. Boa noite. Pois vai chegar um dia, essa alegria será a minha. Boa noite, boa noite. Oi, Cris, boa noite. Também, muita saudade, Estela. Se você quiser falar, curta eu sorrir. Como que tá aí, gente? Tá frio? Tá calor? Boa noite, Pedro. Eleni, minha amiga, boa noite. Aqui também, Cris, tá muito calor, muito calor. Deixa eu chorar. Vou esperar. Oi, Lígia, boa noite. Seja bem-vinda. Gente, eu tô muito feliz em estar aqui. Muito feliz pela presença de vocês, de pessoas que eu amo, são pessoas queridas, minhas amigas. Fabi, boa noite, Pati. Muito obrigada, muito obrigada. Acredito que vai ser uma noite de permissão. Uma noite que a gente vai aprender, ouvir. Eu sei que muita gente conhece a minha história, mas tem muita gente que não conhece. E quantas coisas eu conquistei. Eu sou uma mulher de 44 anos, sou mãe de 4 meninos e já vivi bastante coisa. E é muito bom a gente poder compartilhar aquilo que acontece na nossa vida, mas não só em questão ruim, negativa, né? Mas que a gente pode compartilhar aquilo que eu aprendi e posso ensinar. Compartilhar a palavra de Deus, que eu gosto muito, né? Acredito que muitos sabem que eu sou evangélica. E a palavra de Deus para mim é algo maravilhoso. Você também é, Cris, você também é muito guerreira. A palavra de Deus é independente. Eu não tô aqui, gente, para pregar, falar de igreja.
Mas eu tô aqui para falar de um Deus que tudo pode, de um Deus que tudo... Ele sempre quer o melhor pra gente. E eu vou começar essa live lendo um versículo que tem ardido muito no meu coração, tem falado muito daquilo que eu acredito. Que está em Êxodo 14:14, que fala assim: o Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. E Deus, ele é assim, ele luta pela gente, ele faz coisas extraordinárias e ele só pede pra gente se acalmar. E é por isso que eu tô aqui hoje, porque eu quero te ensinar, eu quero te contar, eu quero te mostrar que existe sim solução para o seu problema. Existe sim uma solução para suas emoções, que muitas das vezes a gente fica muito desregulada, né? Como eu falei, meu nome é Vanessa, né? Acho que todo mundo sabe. Tenho 48 anos, sou mãe, sou esposa, sou mulher, sou serva do Senhor. E durante um tempo da minha vida, eu passei por um momento muito difícil mesmo, gente. Algumas pessoas que estão aqui sabem desse momento difícil que eu passei. Outras pessoas não sabem e vão ficar sabendo hoje. Mas foi algo assim que me tirou realmente o chão. Em torno de 7 anos atrás, eu e o Leandro, né? Acredito que muita gente conhece o Leandro aqui. Passamos por um processo de separação. Vivemos um momento de luto, né? Porque toda separação é um luto. E nesse período, foi um período assim bem difícil, porque a gente não entende quando começa a acontecer algumas coisas erradas na sua vida. Tudo estava indo muito bem, de repente aconteceu algo que me tirou o eixo. E eu sempre fui uma mulher muito decidida das minhas coisas. Eu sempre fui uma mulher que sempre achei que eu tinha controle sobre as minhas emoções. Que eu era a Vanessa e tudo que eu queria fazer, eu fazia e que se dane o restante. Mas eu tinha um controle das minhas emoções. E quando aconteceu isso, eu percebi que eu não tinha o controle das minhas emoções. Que eu era uma pessoa que eu precisava olhar para dentro de mim. E foram 7 anos. Foram 7 anos vivendo, não a separação, porque Deus ele foi dando graça, ele foi movimentando, Deus ele foi restaurando o nosso casamento, mas existia algo em mim que foi quebrado, algo em mim que eu me assustei, porque eu falei assim, mas meu Deus do céu, como que eu perdi o controle da minha vida assim? Eu sempre trabalhei fora, eu sempre trabalhei fora, eu sempre fui muito decidida nas minhas coisas, eu sempre tomei a rédea da minha vida, sabe? Eu não sei se vocês são assim, eu não sei se vocês são mulheres assim, mas eu sempre tomei controle da minha vida. E aí eu passei um momento na minha vida, que foi um momento que eu conheci muita gente boa. Deus me permitiu conhecer a Fabi, a Cris, a Esté, pessoas que passaram por situações muito parecidas, que a gente se conheceu em grupos, né? E foi um momento que a gente conseguiu compartilhar muita coisa, a gente orou junto, a gente buscou junto. Deus, ele deu graça para que a gente pudesse suportar isso. Mas chegou um momento na minha vida que eu tentei até tirar a minha vida, gente. Não foi uma vez só, tentei várias vezes, porque o sofrimento era tão grande, a falta de controle emocional era tão grande na minha vida, que eu não queria mais viver. Eu não queria, eu falava assim, o tempo todo, eu falava, Senhor, tira essa dor de mim. Eu não quero mais sentir essa dor. Eu não quero mais ficar aqui vivendo essa dor.
E por várias vezes eu tentei, não foi uma vez. Teve uma situação, o Davi era bem pequenininho, tinha dias de nascido, e eu cheguei no posto morta, mas Deus, ele deu graça, porque naquele dia eu tomei muito remédio, porque eu queria dar fim nessa dor. E as coisas acontecem, né, assim, dessa forma, né? Porque quando a gente tem um problema, a gente quer uma solução para esse problema. A gente quer sair desse problema. A gente fica tão envolvido nesse problema que a gente esquece de olhar para o lado, de repente até de pedir ajuda, de pedir socorro, de pedir me ajuda. E eu sei que tem muita gente sofrendo assim. Eu sei que tem muita gente que passa por situações ou passou por situações muito parecidas que eu passei. E quando eu me vi nessa situação, eu me vi nesse momento de loucura, gente. Eu sei que muita gente não mora aqui, mas tem algumas pessoas que moram aqui em Niterói e conhecem o hospital psiquiatra daqui. E eu fui parar lá. Tudo porque eu não conseguia controlar uma coisa que pra mim, na verdade, pra mim era uma coisa assim, bobagem. Eu sou muito bem resolvida, eu sei aquilo que eu quero. E quando eu cheguei lá nesse lugar, totalmente desorientada, totalmente perdida, a gente passou por vários processos, tanto eu quanto o Leandro, passamos por muitos processos. E eu me perdi. Eu cheguei um momento na minha vida que eu realmente me perdi. Eu não sabia quem eu era. Eu tinha apagões. Tem coisas que eu não me lembro ainda, mas eu tinha apagões e eu não sabia quem eu era, onde eu estava, como que era aquilo. O meu nome eu não sabia o nome das pessoas que estavam perto de mim, do meu pai, da minha mãe. Eu tive várias situações. A ponto de ser diagnosticada por esquizofrênica. E o engraçado é que quando eu me vi nessa situação bem constrangedora, porque na época que eu tive esse surto psicótico, eu já tinha uns 3 meninos. O Natan já era bem grande, o Isaac também, e o Davi era um bebê. E aí eu tive esse surto. O Leandro conta, né, que eu tava em Caraí, e aí eu saí correndo pelo meio dos carros, falando que tinha alguém atrás de mim. Então, assim, tudo por quê? Porque eu perdi o controle das minhas emoções. Eu me deixei levar pela dor, pela situação, que não é uma coisa muito fácil, né? Mas pra Vanessa aqui, que sempre foi muito segura das suas emoções, às vezes você vê aí a Vanessa aí fazendo os vídeos, rindo, tudo mais tal. E sou eu mesmo, tá, gente? Sou eu mesmo. Essa pessoa, ela existe. Eu sou essa pessoa, sim. Mas nesse momento eu já não me reconhecia mais. Eu já não sabia quem eu era, eu não sabia para onde eu ia, como que seria o meu futuro. Eu não tinha uma expectativa de futuro. Eu conhecia a palavra de Deus, eu me apoiava na palavra de Deus, mas eu estava com a minha mente perdida, sabe? Eu fui roubada. Eu permiti que tudo que aconteceu na minha vida viesse, né? Quando você tá com um copo de água, que quando ele transborda, né? Isso, os psicólogos e os médicos, eles falavam isso, né? Que eu vim de uma carga muito já pesada. Eu vinha de situações muito pesadas. E chegou no momento que eu estafei. Eu, tipo assim, joguei a toalha, vamos dizer assim. E o que me fez voltar, né? Porque eu era uma pessoa realmente diagnosticada a ponto de... A Vanessa não tem mais jeito. A Vanessa vai ficar aí e não vai ter mais
não tem mais solução para Vanessa. As pessoas, elas olhavam para mim e sentiam pena de mim, né? Uma mulher que passou pela vida de tanta gente, discipulei tanta gente, falei do amor de Deus para tanta gente, e hoje era uma mulher que estava aí, totalmente perdida, né, por conta das suas emoções. Fui roubada. E quando eu olhava para os meus filhos, eu não via mais futuro, eu não sentia prazer. Foi tão forte, gente, o que aconteceu comigo, que eu não tenho lembranças afetivas do Davi pequeno. O Davi tem 7 anos hoje. Tem muita coisa que eu não me lembro. Até hoje, eu não me lembro. Só que isso hoje não me traz dor. Porque antes, quando eu falava sobre isso, me trazia muita dor. Porque eu me sentia uma mãe péssima. Eu me sentia uma mulher totalmente, egoísta. Porque eu fiquei tanto sofrendo ali e acabei achando que eu deixei meus filhos do lado. E tem muita coisa que aconteceu que eu não me lembro. Eu não me lembro mesmo. Talvez um dia eu me lembre, mas talvez também não, e tudo bem, sabe? Quando eu li essa passagem aqui que o Senhor fala, né, que o Senhor lutará por vocês, ele tá falando aqui do povo de Israel. O povo de Israel, ele saiu do Egito, da mão de Faraó. Ele passou por um momento muito difícil também, de escassez, de necessidade. Faraó, ele maltratou aquele povo. E Deus, ele chegou um momento que falou assim, basta. E assim também aconteceu comigo. Chegou um momento na minha vida que Deus falou assim, basta. Eu vou lutar a sua guerra. Eu vou lutar por você, então se acalma. E é isso que Deus está falando para você. Talvez você esteja passando algum momento agora nessa situação que você entrou aqui e falou assim, eu vou lá prestigiar a Vanessa. E Deus, ele está te falando que ele vai lutar a sua batalha. Ele vai lutar por você. Ele se importa com você. Porque se ele se importou comigo, ele se importa com você. Eu costumo dizer que não existe filhos prediletos. Deus, ele te ama. Assim como ele me resgatou, assim como ele me salvou, assim como um dia ele olhou para mim e falou assim, existe sim solução para o seu problema? Existe também solução para o seu problema. Independente daquilo que esteja acontecendo, que seja o seu casamento, que seja com o seu filho, a sua vida financeira, independente. Independente da vida, da forma que esteja. Existe sim solução para o seu problema. E aí, quando eu consegui entender que existia um princípio que eu precisava seguir para que tudo começasse a mudar na minha vida, nossa, foi maravilhoso. Quando eu vi que se eu seguisse os princípios que o Senhor estava me falando ali, eu iria resgatar tudo aquilo que eu achei que eu tinha perdido. Quando eu comecei a usar esses princípios, o Leandro ainda não estava em casa. A minha família não estava restaurada. Mas eu comecei a entender aquilo que o Senhor queria para minha vida. E a primeira coisa que Deus fez uma requisição de mim foi eu me posicionar. Deus falou assim, chega, Vanessa, chega de sofrer, chega de chorar, vambora, porque a vida é muito mais do que isso. Não que ele não tinha um projeto na minha família, porque ele tem um projeto na minha família, ele tem um projeto na sua família também. Mas quando eu entendi que eu precisava mudar a minha direção, que eu precisava parar de focar somente no problema e começar a entender que existia uma solução, eu fiz uma metanoia. Metanoia é mudança de direção. É quando você está seguindo por um caminho sofrido e que você, de alguma maneira, você muda a sua direção.
Você muda o seu projeto, você muda todas as suas expectativas. E aí Deus ele começa a agir. Porque você permite que Deus ele haja. Então eu falei para Deus, eu falei assim, Senhor, eu quero muito essa mudança. Eu não sei se o Senhor vai trazer o Leandro, eu não sei se o Senhor vai restaurar o meu casamento, vai restaurar a minha família, mas eu não estava nem preocupada com isso. A minha preocupação era fazer a vontade do Pai. A minha preocupação era fazer aquilo que eu fui chamada para fazer, que é adorar o Senhor. E eu não estava em igreja nenhuma, tá? Eu não estava vivendo igreja nenhuma, mas eu estava vivendo a Deus. Porque muitas das vezes a gente se cobra, né? Ah, mas eu não consigo ir na igreja, eu não consigo fazer. E agora, cadê o Deus? Sim, a igreja é importante por conta da comunhão, né? Eu amo a minha igreja, eu amo estar na minha igreja, mas eu amo muito mais a Deus. E Deus, ele quer que você se conecte a Ele, Ele quer que você peça ajuda a Ele quer que você grite a Ele, fale para Ele o que você está precisando hoje. O que você precisa hoje? O que você precisa hoje? Para que a sua vida seja que a sua vida mude completamente. E eu não tô aqui, gente, uma coisa que eu quero deixar bem claro, que eu não tô aqui para falar para vocês que eu enriqueci, não, tá? Eu continuo com a minha conta bancária baixa. Mas eu tenho paz. Eu tenho paz. Eu tenho a graça do Senhor que eu não abro mão. E eu sei que as demais coisas, a palavra do Senhor fala sobre isso. Que eu tenho que buscar o reino dele, que as demais coisas ele vai acrescentar. Então as demais coisas, o que ele vem acrescentado na minha vida, gente, vocês não têm noção. Hoje eu não sou uma pessoa extremamente rica, mas eu tenho paz. Vocês entendem o que é isso? Paz. Eu tenho paz. Eu não tenho mais um buraco aqui no meu coração. Eu não tenho mais um buraco negro. Eu não tenho mais. Porque eu entendo que o Senhor, Ele fez algo sobrenatural na minha vida. E eu precisava estar aqui hoje para falar isso para você. Eu precisava vir aqui para que você entendesse que existe um Deus que Ele te ama tanto, que Ele se importa tanto. Ele se importa com o seu dedinho aí que você tropeçou e bateu e está doendo. Ele se importa com essa dor. Ele se importa com essa dor. E Ele quer que você, sabe, se conecta a Ele. Porque Ele é o Criador. Ele me criou. E aí quando a gente muda a nossa direção, gente, para não fugir do que eu quero falar, a mágica acontece. A mágica acontece. Quando eu mudei a minha direção, quando eu entendi que Deus ele não se importa com a velocidade, Ele se importa com a constância, Ele se importa com aquilo que você pode oferecer. Ele não está se importando se você tem muitos ou não seguidores, vamos falar de seguidores, se você é uma pessoa uma pessoa que tem uma influência muito grande, que você tem uma conta bancária muito grande, Ele não está se importando com isso, Ele não está se importando com isso. Ele se importa com a sua constância, com aquilo que você pode entregar para Ele. É isso que o Senhor se importa. E aí, quando a gente muda a nossa direção, que a gente faz uma metanoia, que a gente muda a nossa direção, a mágica realmente acontece. Que pena que hoje eu não posso falar detalhes de tudo que aconteceu. De tudo que aconteceu na minha vida. E que, gente, acontece todos os dias. Todos os dias Deus ele me dá uma graça maior, Ele me dá um respirar maior. E hoje, infelizmente, eu não posso contar detalhes. Que eu queria ficar aqui horas e horas com vocês contando detalhes. Mas Deus, eu só sei que Deus, ele é o nosso suficiente. Essa música que tá tocando
ela fala sobre isso. Que tudo na vida passa. Tudo na vida passa. Tudo na vida tem um início, tem um meio, tem um fim. Vai passar. Vai passar. E quando passar, e quando você passar por esse momento, e quando você passar por essa dor, que é se você vencer essa dor, gente, você vai entender o quanto é importante você fazer uma metanoia na sua vida. Uma metanoia na sua mente. Eu não sou, né, eu sou estudante de psicologia. Tá trancada, mas eu sou estudante de psicologia. E eu tenho um fascínio muito grande pela mente humana. E esse dia eu estava lendo um livro e ele falando sobre a mente, ela se reprograma. E eu comecei a usar isso na minha vida. E quando você começa a reprogramar a sua mente, quando você começa a ver que começou as coisas a acontecer, né? Eu tenho algo que eu faço todos os dias. Todos os dias eu acordo 1 hora antes para que eu fique comigo, com meu Deus, com a minha palavra, com as coisas que eu gosto de fazer. Eu acordo 1 hora antes. Tipo, eu tenho que acordar os meninos 7 horas da manhã, então eu acordo todos os dias às 6. E, gente, é fantástico isso. Não de acordar às 6 horas da manhã, porque é horrível. Mas é fantástico esse momento que eu separei pra mim. É fantástico isso, e quando eu não faço, eu sinto tanta falta. E eu entendo que Deus, ele simplesmente ele quer isso. Ele quer que você separe um tempo primeiramente pra você. Para que você se ouça, sabe? Se consiga programar o seu dia e que você fale com Ele. Que você agradeça a Ele pela oportunidade que Ele está te dando mais uma vez. Você acordou. Você está aí acordada. Mais uma vez Ele está te dando uma oportunidade para começar de novo. Não deu certo hoje, mas amanhã vai dar certo. A gente tem essa mania de sempre pensar no negativo. A gente sempre está colocando coisas negativas. Mas a gente tem que começar a reprogramar a sua mente. Reprograme a sua mente. Comece a falar para a sua mente que ela vai dar certo sim. Que esse emprego, que essa porta de emprego vai abrir sim. Que vai dar certo sim esse projeto que você está colocando. Que você vai começar. Que vai dar certo sim esse estudo que você tanto quer fazer. Começa a acessar, gente. Porque Deus, ele quer te abençoar. Eu não sei se ele tá aí, o Léo. O Léo é uma pessoa que eu conheci, a Jéssica, né? A namorada dele. E ele é uma pessoa que eu fico vendo ele, a vida dele, e tanto a Jéssica quanto o Léo, eles me inspiram muito. Porque ele é uma pessoa que ele não se permite desistir. Ele tá na lotada da van, ele tá fazendo curso de enfermagem, ele tá aí, sabe? E sempre colocando, sempre mais, sempre apostando mais. E às vezes falta isso. É você apostar em você mesmo. É você acreditar que o sim pode. Você pode sim, independente da sua idade. A minha prima Carla tá aqui também. Ela se formou de pedagoga depois dos filhos já criados. E hoje ela é uma excelente professora. Então, se permita, porque pode, gente. Tá fazendo agora, eu acho que ela já tá no doutorado aí, tá na pós-graduação, ela tá fazendo alguma coisa, mas ela tá investindo nela. Ela tá investindo nos sonhos dela. Porque ela acredita que existe sim uma possibilidade. Era uma pessoa que todo mundo falava também pra ela que não daria certo. Ela não daria certo. Não daria certo. Hoje ela é professora na rede municipal aqui de Niterói. É uma referência. Dia dos professores eu sempre vejo. Ela ganha muitos presentes. Mas não porque ela é boazinha, não. É porque ela tem uma capacidade. Ela reprogramou a mente dela e não desistiu dos sonhos dela.
Assim também como eu. Eu não desisti dos meus sonhos. Eu passei por um momento difícil. Cheguei à loucura, gente. Cheguei à loucura. Mas eu não desisti dos meus sonhos. Eu não desisti dos meus sonhos. E eu sei que é só um momento de você também não desistir dos seus sonhos. Deus, Ele me garante que Ele vai lutar as minhas guerras. Deus, Ele me garante que Ele está comigo. Então é o momento de você reprogramar a sua mente. É o momento de você entender que você precisa sim de uma orientação, você precisa sim de uma ajuda. Que seja minha, que seja de uma outra pessoa, mas você precisa de uma ajuda para continuar seguindo. E quando a gente começa a ver a mágica acontecer, que quando eu comecei a ver a mágica acontecer na minha vida, eu fiz algo que eu vou te ensinar aqui. Eu vou te ensinar o que eu fiz. E foi nesse momento que as coisas começaram a acontecer. Eu não sei qual é a sua religião. E eu não estou nem preocupada com isso. Mas eu vou te ensinar algo que, independente da tua religião, independente da sua religião, você pode fazer, porque eu sei que você crê em Deus. Eu não me lembro data, mas isso já deve ter uns 4 anos atrás. Eu estava ainda na minha dor, né? Estava grávida do Pedro. O Pedro tem 4 anos hoje. Eu devia estar com uns 7 para 8 meses do Pedro. Eu tinha ido num congresso no seio de Jurujuba. E quando eu voltei desse congresso de mulher, Deus, Ele falou tão fortemente naquele lugar comigo. E Ele usou o pastor, né? O Pereira, que vai ser sempre o meu pastor, para falar algo assim sobrenatural comigo. E quando eu cheguei em casa, eu sentei na minha cama, eu chorava, gente, eu chorava, como se não houvesse amanhã. E eu falei assim pro Senhor: Senhor, eu quero te entregar tudo. E é até estranho falar, né, que você quer entregar tudo, porque você geralmente entrega e depois você pega de volta. Mas eu fiz uma oração de entrega. Mas eu não entreguei o meu coração, não entreguei o leão, não entreguei assim essas coisas não, gente. Você tem noção que eu entreguei o pano de chão? Eu entreguei o talher. Eu entreguei cada item. Eu entreguei a poeira da minha casa pro Senhor. E eu falei: Senhor, a partir de agora, tudo te pertence. Tudo. E nessa época, eu vou te contar uma coisa, que a minha casa era totalmente desmobiliada. A gente tinha uma cama de casal, eu tinha uma cama de solteiro dos meninos, isso, praticamente só isso. E eu falo isso assim com muita emoção, porque quando eu comecei a entregar ao Senhor foi muito fácil, porque eu não tinha muita coisa, eu não tinha nada. A minha casa vazava, gente. Era uma coisa assim triste. E quando eu comecei a entregar, e o Senhor trazia à minha memória aquilo que eu podia entregar. E eu fui bem específica naquilo que eu queria. Eu falei: Senhor, eu não quero mais nada. Eu não quero mais controle de nada. Eu quero que o Senhor controle. E foi fascinante, gente, porque realmente o Senhor fez. O Senhor, naquele dia, Ele mudou a minha história. Nessa oração, que, tipo assim, você pode até estar rindo aí, né? Que pô, ela entregou o pano de chão, a poeira da casa dela. Mas foi nessa oração de entrega que o Senhor mudou a minha vida. Ele viu que o meu coração estava disposto a renunciar tudo. E realmente as coisas começaram a mudar. O Senhor trouxe o meu marido de volta para casa. Os meus filhos,
eles foram restaurados. O meu relacionamento com os meus filhos foi restaurado. Eu comecei a ver a mão de Deus tremenda na minha vida. Eu comecei a entender qual era o propósito de Deus na minha vida. Só porque eu entreguei o pano de chão. E eu fiz algo que talvez você já fez. Talvez você já entregou e chegou um momento, tipo assim, Senhor, eu tive uma ideia. Agora eu vou pegar de volta, porque agora vai dar certo. E aí você vai tomar do Senhor. Então não tem como Deus agir. Deus nunca vai agir. Mas eu entreguei e deixei lá. E eu faço isso, gente, todos os dias, essa oração. De 4 anos pra cá, essa oração eu faço todos os dias. Hoje eu entrego mais coisas, né? Porque graças a Deus hoje eu tenho tudo na minha casa. Deus, ele não só restaurou o meu casamento, mas ele restaurou a minha casa. Ele me deu mobílias que eu sempre sonhei. Ele me deu uma casa linda. Ele me deu a paz que eu tanto procurava. Sabe aquela paz que eu falei lá? Que eu tenho? Ele me deu. Então Deus, ele faz isso. Ele faz isso. E é pela fé, né, gente? É sempre pela fé. Então aqui nessa live eu falei sobre como que eu faço para olhar para dentro, como que eu mudo a minha direção e como eu tenho fé. Porque essa oração, ela só acontece quando tenho fé. E eu quero chamar a Fabi, que ela tem algo assim, também, algo muito legal para compartilhar com a gente. A gente não vai demorar muito, tá, gente? Mas é necessário, porque através do controle, do ensinamento que o Senhor deu a ela para controlar as emoções dela, ela foi curada de um câncer, gente. Deus, ele ministrou na vida dela. Ele ensinou a ela a controlar, assim como o Senhor controlou a minha vida. Eu fui curada da loucura. Porque eu estava diagnosticada, gente. A loucura era tanta que eu tinha uma irmã imaginária. Eu conversava, eu tinha uma pessoa que eu compartilhava a minha vida. Eu tava, tipo assim, não tinha muito jeito. Eu tomava, acho que era 5 ou 6 comprimidos por dia. Eu estava louca. Mas Deus me ensinou a controlar as minhas emoções. Deus, ele me ensinou a paz, Pedro. Deus, ele me ensinou a controlar as minhas emoções. E eu vou chamar a Fabi aqui, porque ela tem algo também incrível para te contar. Eu vou ver se ela tá aqui. Peraí, vou tentar chamar ela aqui. Oi, Fabi, você tá por aí? Eu não sei se ela tá aqui. Ah, tá. Tá me ouvindo, Fabi? Ela tá carregando, gente. A Fabi é do Barretos, né? Oi, amiga. Oi. Eu não tô te vendo, não, mas tô te ouvindo. Não, ainda não. Tá me vendo? Mas estamos show. Tá meio. Vocês estão ouvindo, gente? A Fabi, reage aí, me fala aí. Bem, eu vou falando, né? Porque enquanto eu não apareço, a gente vai falando. Queria dar boa noite para todo mundo aí do Insta que está acompanhando a gente. É um prazer gigantesco. Sim, eu também. Estar aqui com você, Eva. Foi um presente de Deus. Ter te conhecido, ter feito parte dessa história de restauração de vida que você passou.
Deixa eu só cortando aqui. Tá aparecendo para mim que meu convite foi expirado. Deixa eu mandar de novo. Por isso? Peraí. Vou te achar, porque eu não tô te vendo. Agora foi? Agora sim. Ah, apareceu. Oi. Olha que mulher linda. É horrível a gente falar com ninguém. Então, foi assim, um privilégio muito grande estar perto de você quando tudo aconteceu, né? Quando poder fazer parte do seu processo. E você que fez parte do meu, né? Porque a gente estava ali junto, a gente se conheceu de uma situação que não é tão agradável, né? Porque foi com problemas nos nossos relacionamentos que a gente acabou conhecendo através de grupos de restauração. Mas eu queria contar para vocês, porque isso foi algo tremendo que aconteceu na minha vida, no momento que eu virei a chave, né? E fiz uma metanoia também na minha mente. Eu vim passando por problemas no meu casamento, assim, já de diversos anos, porém, em 2021, meu marido decidiu sair de casa e eu entrei numa zona de sofrimento muito grande. E alguns meses depois, em agosto, e assim, foi justamente no auge da pandemia, né? Então, eu não tinha pastor, eu não tinha igreja para ir, eu não tinha lugar para sair, eu não tinha nada. O único lugar que eu tinha era o meu quarto. Era ir para o meu quarto, me jogar aos pés do Senhor. E eu acredito que tenha sido. Tá falhando. A minha tá falhando um pouco. O áudio não tá legal. Mas vai falando. Será que tem alguma. É porque de vez em quando falha. Tá dando microfonia também. Também tô sentindo, mas eu vou continuar. Será que é o computador? Não, pode falar que tá saindo a sua voz. Tá. Então, o que aconteceu? É o celular. É ao vivo, gente, tá tudo bem. É ventilador. Tá. Ventilador, eu acho. Tá calor. Mas vamos lá. Então, depois de alguns meses, né, o Senhor me deu uma palavra que está lá em Jeremias. E eu não peguei o texto aqui, mas ele dizia algo a respeito de... ele se referia a Israel, né? Israel como a mulher, a esposa de Deus, né? E ele fala assim, na verdade, assim, antes, né? Quando Israel ele é tomado pelo Senhor. Então ele fala assim, ó, porque fostes repudiada, né? Eu curarei as tuas feridas, sararei as tuas chagas, eu serei o seu Deus. E vocês serão o meu povo. Na hora que eu vi o versículo, naquela dor que eu estava, eu só lembrava do repudiado. Eu fui repudiada, Deus sabe que eu fui repudiada. Porém, aí os meses foram passando, um mendigo veio na minha casa pedir comida e ele profetizou que o Senhor estava me curando. Mas eu nem aí com a cura. Eu só o seu câncer era a minha dor.
Só Para o pessoal entender, o seu câncer era onde? na mama. Era um câncer de... Aliás, eram vários tumores na mama. E eu fui fazer exame e até então tava lá os tumores. Então, Deus não tinha me curado. Aí, depois de um tempo, houve uma conferência na igreja e veio um pastor americano. E ele começou a orar pelas pessoas por cura. E eu nem aí com a cura. Não fui nem lá para receber oração. E quando acabou o culto, ele chegou para o meu pastor e falou assim: eu queria orar com aquela moça ali. E eu falei: orar comigo? Mas eu não quero oração, né? Tipo assim, a minha dor era tão grande que eu me recusava a receber a bênção de Deus. É muito louco isso. Mas eu fui. E o meu pastor não conseguia explicar para ele o que é que eu tinha. Ele não conseguia achar palavras para traduzir câncer de mama. Mas ele orou comigo ali, eu só falei assim: Senhor, quem cura é o Senhor, não é o homem. Então, está nas tuas mãos. E logo depois eu fui... Isso aconteceu em março, no dia do meu aniversário, essa oração aconteceu. Olha como Deus é cuidadoso. No dia do meu aniversário, em 2022, eu recebi essa oração. Em maio, eu fui refazer os exames e ainda estava com atraso nos resultados. Chegou em setembro, eu fui chamada para ir lá ver os resultados do exame. E foi aí, só que nesse período, né, de março a setembro, o meu marido chegou a voltar para casa, só que ele não quis voltar como marido, ele ficou aqui como hóspede. Eu passei por um outro sofrimento, né? Porque por não ser a esposa dele, não tinha muito que eu cobrasse dele, né? E ele estava vivendo vida de solteiro. Então, eu estava numa zona de sofrimento. E em abril, ele saiu daqui de casa novamente, né? Ele ficou um ano fora e depois ficou um mês e saiu novamente um ano depois. Só que aí, nesse período, virou uma chave aonde eu decidi, né? Eu precisei passar por esse sofrimento dobrado, né? O do casamento, o da perda dele e depois da retomada dele em casa e a saída dele novamente. Para que eu entendesse que eu precisava cuidar de mim. E aí, no momento que eu falei assim, agora eu vou cuidar de mim. E aí, eu tinha um trabalho dentro da minha casa, então... Só que isso fazia com que eu não tivesse convívio social, né? A gente ficava eu ficava dentro de casa e eu decidi que isso ia mudar, que eu ia sair, que eu ia conhecer pessoas, que eu ia cuidar de mim. E eu comecei a buscar por isso. Quando a hora que a mente muda, algumas coisas assim, a mente muda para que as emoções mudem. Então, por isso que é importante a metanoia, porque a hora que minha mente mudou, os meus sentimentos mudaram em relação ao meu marido, em relação à minha casa, em relação ao meu filho, em relação a tudo o que me rodeava. E eu, por causa dessa mudança, pode falar. E assim, só para as pessoas entenderem que a mudança, quando a Fabi está falando de uma mudança, que a gente não está falando nem de Deus não, tá, gente? Ela decidiu, ela tomou uma decisão da mudança, né? Deus, ele vem e faz um milagre. Porque Deus, ele faz a cura das questões. O que acontece, né, Clara? A decisão precisa ser... Deus começa a mover, eu acredito nisso, né? Que Deus, quando você toma uma decisão a seu favor, Deus começa a mover, né? A mover o planeta a teu favor
para te tirar daquela condição. Ele quer te transformar e ele vai fazer o que for necessário para isso. A gente tem assim, imensos testemunhos na Bíblia a respeito de pessoas que tomaram uma decisão e tudo ao redor foi transformado. Nós temos muitos testemunhos, né, de pessoas que a gente conhece, está aí na internet, está aí você, né, que é um grande testemunho. Então, eu decidi que eu ia mudar a minha vida. E eu parti para a luta. Eu ficava escondendo das pessoas a situação que eu estava vivendo da separação, porque eu não queria passar pela vergonha de uma cristã ser divorciada. E nesse momento eu falei assim, não, eu posso assumir quem eu sou, como eu estou, porque o Senhor, Ele quer me transformar nesse estado. Porque Ele não estava transformando uma Fabiana que era casada, Ele estava querendo curar e transformar uma Fabiana que foi repudiada. E ele me mandou isso, inclusive, através da palavra dele. Só que, quando eu recebi essa palavra pela primeira vez, essa palavra entrou para mim como vitimismo. E depois de alguns meses dessa palavra, quando que eu decidi essa mudança, essa palavra ela se transformou numa alavanca para mim funcionar. Eu fui repudiada sim, mas eu estou viva, eu sou amada por Deus. Ele é o meu marido. Né? A palavra de Deus diz que o Senhor é o meu marido. Então eu resolvi realmente casar com ele e ter a minha filha transformada por ele. Eu gosto muito da pastora Sandra Alves, porque ela fala que ele é o marido da bolsa chique, perfume caro. Né? Ele é o melhor marido do mundo. Então, ele é muito detalhista. Ele é muito detalhista. É um marido maravilhoso. E detalhe, apesar de ele estar com todo mundo, ele é fiel. Muito. Então, eu decidi receber o Senhor realmente como meu marido e deixar ele fazer o que ele tinha para fazer. E fui cuidar da minha vida. Então, eu procurei me alimentar melhor, me cuidar melhor, sair para trabalhar fora, conhecer pessoas. Quando chegou no mês de setembro, né, que eu estava lá falando que eu fui chamada para fazer o exame, a hora que eu entrei na sala do médico, o médico olhou para mim com uma cara meio estranha, né? E ele falou assim, olha, eu não sei o que aconteceu, mas misteriosamente seus tumores desapareceram. Aleluia. E assim, ali eu já dei uma dúvida de glória a Deus, aleluia, se deixar eu sair rodopiando, né? Mas era uma alegria muito grande. E ali eu peguei e falei pro médico, misteriosamente não, doutor, isso tem nome, né? É milagrosamente, porque eu tenho certeza que é o Deus que eu sirvo que provocou tudo isso. E logo na sequência, o que aconteceu? O Senhor enviou através de um aplicativo de celular o mesmo versículo. Para quê? Para ele me mostrar, olha, você está vendo, né? Eu não queria falar a respeito do seu retiro, eu queria falar a respeito da sua vida. Eu queria que você saísse desse lugar de sofrimento para que a sua vida fosse realmente entregue para mim. Porque o que acontece? No meu caso, foi o meu casamento. Mas na vida de vocês que estão aí ouvindo a gente, pode ser qualquer outra coisa. Pode ser as finanças, pode ser um filho, pode ser uma dificuldade no trabalho. A questão é, nós pegamos a nossa dificuldade e trocamos pelo Senhor. Nós pegamos o nosso problema e colocamos num trono que pertence ao Senhor. O dia que eu decidi tirar o meu problema do trono e colocar o Senhor tinha o governo da minha vida. E quando Ele governa, Ele dá as ordens, Ele faz, Ele transforma. E a metanoia, ela é um processo. Então, eu ainda estou passando por esse processo. Algumas coisas ainda vêm na minha mente. E é muito interessante
Porque no meu devocional hoje, eu até queria compartilhar com vocês, que falou justamente sobre a mudança da mente. Foi o texto lá de Filipenses, né? Filipenses 4, do versículo 4 ao 8. Mas eu vou ler a partir do versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graça, ou seja, que a minha atitude, porque aí sou eu, né? A minha atitude seja uma atitude de uma pessoa grata, né? Apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações. Então, se eu, né, me posiciono, o Senhor guarda o meu coração. E Ele guarda do quê? Do sofrimento. E as suas mentes em Cristo Jesus. Então, Ele guarda o coração e a mente em Cristo Jesus. Aí Ele fala assim, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, que for nobre, que for correto, tudo que for puro, for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensai nessas coisas. Então, é exatamente o que nós precisamos fazer. É mudar a nossa mente, a nossa forma de pensar. O problema é que quando nós estamos em lugar de dor, a gente fica pensando na derrota, no problema, na dificuldade. Eu passei por um curso essa semana, né, e falava justamente a respeito de problemas, né? No caso, sobre problemas financeiros, e a mentora, ela falou exatamente que enquanto você estiver com foco no problema, você não consegue solucionar. Então, é tudo uma mudança de mente. Se a gente está com a mente que a gente não consegue resolver, que a gente não consegue sair dessa vida, a gente não sabe. Né? Para quem tem uma vida menos intensa com Deus e acredita, é místico, eles vão falar assim, o universo, ele vai conspirar a favor daquilo que você pensa. Né? Que nós que somos cristãos sabemos quem é o universo, né? O universo é dele e é ele. Então, assim, ele conspira para que as coisas aconteçam. Então, se a gente muda nossa mente para uma mente vitoriosa, para uma mente transformadora, para realmente querer sair daquele lugar de dor, o Senhor, ele faz milagre. Sim, e a gente consegue ver o cuidado, né? Em todo momento Deus ele cuida de nós. Em todo momento ele permite, porque a gente acaba se colocando em umas situações, né? E hoje eu estava analisando tanta coisa na minha vida, tantas coisas que eu me coloquei, coisas que eu não precisava estar, mas eu me coloquei, porque decisões, porque ações, a gente se coloca em situações complicadas. E Deus, ele quer somente te abençoar. Deus, ele tem o prazer de te abençoar. Ontem eu e a Fabi ficamos até tarde conversando e a gente estava falando sobre quando Jesus chega. Se Jesus chegou, não tem como não acontecer milagre. Quando Jesus chegou na vida da Fabi, aconteceu um milagre. Quando Jesus chegou na minha vida, aconteceu um milagre. Então, assim, eu estou aqui também para te apresentar esse Deus. Para te falar de um Deus que ele realmente, ele fez milagres antes, há muitos anos atrás, há séculos atrás, mas ele continua fazendo milagre hoje. Porque ele é o Deus que restaura, ele é o Deus que quer te ver feliz. Ele é um Deus que quando você se coloca em situação de mudança, que é o que a Fabi está falando, ele vai te abençoar. Ele tem o prazer de te abençoar. Então, muitas das vezes a gente se coloca em uma situação que a gente está tão envolvida nessa situação que a gente não consegue ver solução. E eu acredito muito que é por isso que Deus coloca pessoas
nas nossas vidas. Assim como um tempo Deus colocou a Fabiana na minha vida, colocou tantas mulheres na minha vida para que a gente pudesse caminhar junto, porque era um momento muito de dor. Era uma história pior do que a outra. Nossa, vocês são sofrentes. Eu sou sofrência mesmo. O Senhor me trouxe a lembrança, a questão dos espias, né? Eram 12 espias, né? 10 tinham uma mentalidade totalmente fechada. Eles só viam um problema. Eles só viam que lá tinha gigantes, que era uma fortaleza, que o exército era grande. É a solução. Só que havia dois homens que decidiram olhar para a solução daquilo. Então, quando eles disseram, não, tem tudo isso, né? Eles não negaram o problema. Eles disseram, realmente, tem gigantes, a cidade é fortificada. Só que o Senhor está conosco. O Senhor está conosco e nós vamos conseguir entrar. A terra que o Senhor prometeu realmente emana leite e mel. Então, assim, qual a diferença deles? A mente. Quem entrou na terra prometida? Os dois que estavam lá, que estavam com a mentalidade transformada. Eles que foram para a terra prometida. O restante o Senhor não deixou entrar. Então, às vezes, a gente está exatamente nisso, esperando um milagre. Mas enquanto a gente não muda a nossa mente para enxergar o que Deus quer fazer, não tem, sabe? Não tem resposta de milagre. Não acontece. É porque é muito mais fácil a gente ir junto a reclamar, né? Reclamar 2 vezes o problema, né? Tem uma amiga que fala muito sobre isso. E aí você fica reclamando ali, você fica vivendo aquele problema, você fica internalizando isso é ruim, porque vamos lá, eu gosto muito de usar as coisas práticas do dia a dia. Vamos deixar a questão do milagre de Deus, que Deus fez. Mas Deus, ele nos deu autoridade. Ele nos dá autoridade para que a gente venha fazer essa mudança na nossa mente. Essa metanoia, ela acontece no momento que eu me posiciono. Se eu não me posicionar, se eu não acordar para a vida, se eu não levantar, for lá tomar um banho de água fria e for viver a minha vida, muitas das coisas, Deus ele pode usar pessoas, como usou muitas pessoas para falar comigo, assim também como usou pessoas para falar com a Fabiana, mas Deus ele espera de você. Deus ele espera que você tome atitude. Então a metanoia, ela precisa começar em você. Ela precisa que eu preciso que Deus, né? A gente precisa que você entenda que existe sim solução para o seu problema. Existe sim uma solução para o seu problema. A gente está aqui falando de casamento, mas isso que aconteceu na minha vida, hoje eu pratico em todas as áreas da minha vida. Tudo que eu faço hoje, que eu fiz na época para a restauração do meu casamento, hoje eu faço para tudo na minha vida. Quando eu estou com o meu problema lá na finança, quando eu estou com problema com os filhos, eu aplico tudo que Deus me ensinou, eu aplico para todas as áreas da minha vida. E dá muito certo. Dá muito certo. Porque Deus ele tem esse prazer. E aí aquilo que eu falei mais cedo, eu não estou aqui para falar para você que eu estou rica, que eu enriqueci. Não tem nada a ver com dinheiro. Tem a ver com paz. Porque eu posso estar com a minha conta zerada, que ela está. Eu posso estar com a minha conta zerada. Mas eu tenho paz. Eu sei que amanhã pertence ao Senhor. E se Ele quiser que eu tenha milhões, eu vou ter. Porque pertence a Ele. Sabe? Isso que eu estou fazendo aqui com vocês é algo que Deus ministrou no meu coração. Gente,
Eu tava um dia desse aqui, dormindo à tarde, me bateu uma deprê, sabe? Eu tava muito triste, porque as coisas não estavam acontecendo, as coisas, sabe? Eu falei assim, mas gente, eu tô fazendo tudo certinho, eu tô agindo tudo certinho, mas as coisas não estão acontecendo. Mas Deus, ele queria mais de mim. E aí eu fui dormir. Eu nunca durmo à tarde. Nunca, nunca. Mas nesse dia eu tava tão triste, porque eu tô passando por uns problemas de saúde também, enfim. Nesse dia eu tava muito, muito baixo, muito, com um pensamento muito negativo. E aí quando eu dormi, o Senhor me deu um sonho. Ele me deu algo que, nossa, eu acordei daquele sonho. Eu falei, mas Senhor, que loucura. E o sonho era justamente isso que eu estou fazendo agora. O Senhor me chamava para falar daquilo que Ele fez na minha vida. Para que eu pudesse ensinar para você, se Deus ensinar aquilo que eu fiz na minha vida. Sabe, eu estou aqui hoje, gente, porque eu tenho um projeto. Na verdade, eu tenho um projeto. O projeto se chama Metanoia. Mude a sua direção. E nesse projeto eu quero te ensinar a fazer a mudança certa na sua vida. A te ensinar a tomar uma direção certa para a sua vida, a fazer uma metanoia na sua vida. Eu estou aqui para te ensinar à luz da palavra, porque sempre vai ter palavra, sempre. Porque se eu abrir qualquer live aqui, qualquer momento, qualquer conversa, e se eu não falar da palavra de Deus, eu vou estar sendo totalmente diferente do que eu sou. Porque Deus, ele me resgatou. Foi Jesus que me resgatou. Foi Jesus que me tirou da morte. Foi Jesus que me tirou lá do coma. Foi Jesus que me trouxe, me resgatou da loucura. Foi Jesus. Então, se eu não falar dele, eu não vou estar sendo uma pessoa certa. Eu vou estar sendo uma pessoa totalmente diferente. Então, sempre vai ter palavra de Deus, mas também vai ter ensinamento. Eu quero te ensinar a fazer uma metanoia. Então, Deus, ele me deu esse projeto. Metanoia é um projeto da Vanessa. Vanessa, ele me deu esse projeto. E eu quero compartilhar. Eu e a Fabi estamos aqui para te ajudar a entender qual é a direção que Deus quer na tua vida. O que você precisa hoje acessar para que as coisas dê certo na sua vida? O que precisa fazer? O que você hoje precisa fazer para que as coisas elas continuem fazendo certo? Mas, poxa, Vanessa, mas tá tudo bem. Tá tudo bem na minha vida. Eu tô bem. Mas eu quero te ensinar a ficar melhor. A te ensinar. Eu quero te apresentar um Deus que ele não te pede nada de nada. Ele não te pede nada em troca. Ele só pede o seu coração. Ele só pede que você sirva a ele. Que você mude a sua metanoia. Gente, Jesus está voltando. Eu não podia deixar terminar essa live de falar isso. Jesus está voltando. E está na hora da gente mudar isso. Está na hora de a gente acessar aquilo que ele nos prometeu. Ele nos prometeu abundância de vida. Ele nos prometeu riquezas, saúde. Ele nos prometeu porque a palavra fala que ele levou sobre si todas as dores. Ele levou sobre ele. Então, por que a gente não pode ter acesso a isso? Oi. Efésios fala, né? Que o Senhor já nos abençoou com todas sortes de bênção nas regiões celestiais. Então, a gente precisa entender que as regiões celestiais é um lugar que nós precisamos acessar. Sim. O problema é que nós queremos que o Senhor entregue a bênção aqui e que a gente não acesse esse lugar. Então, é impossível falar de mudança de mente, falar de milagres ou de mágica, como você falou, né? Que a mágica acontece. É impossível a gente falar disso sem falar dele. Porque a gente é através dele que a gente acessa. E é tudo para ele. Se a gente não falar dele, né? Como você falou, se você não falar, você não é você. Eu acho que todo cristão, né, genuíno não consegue sentar em um lugar para falar alguma coisa sem falar dele. Por quê? Porque é ele que nos dá acesso a todas as coisas. Então é impossível falar sobre a transformação da minha vida, é impossível falar sobre a mudança
na minha mente, é impossível falar da minha cura sem eu falar que ele fez tudo isso. E a gente tem essa inclinação, né? Eu quero mudar, eu quero que a minha vida mude. Mas por onde eu começo? Por onde eu começo essa mudança? Né? Entrou uma pessoa aqui muito importante na live, a pastora Andréia, que também foi uma mulher que, sabe, foi muito ímpar na minha vida nessa mudança. Gente, eu conheci tanta gente incrível nessa pandemia, nesse momento que a gente ficou recluso e que a gente estava passando por um sofrimento. Eu conheci tanta gente incrível, pessoas que mudaram, pessoas, se eu for chamar cada uma dessas pessoas que estão aqui e para dar uma oportunidade para falar aquilo que Deus fez na vida delas, são pessoas que vocês vão ver que elas se posicionaram, elas mudaram a sua mente, reprogramaram a sua mente e começaram a acessar aquilo que o Senhor quis. Muitas aqui, como a Fabi, não teve o casamento restaurado ainda, não teve. Mas Deus, ele tem, foi o que ela falou, ele precisava primeiro fazer nela. Assim também como foi na minha vida também. Primeiro começou em mim, porque Deus, eu estava tão preocupado de Deus trazer o Leandro, não traz o Leandro porque eu preciso daquilo e tal, mas Deus falou assim, epa, e você? Eu quero mudar você. Dele eu cuido. E é assim que Deus faz, sabe? A mudança tem que começar em mim. Eu tenho essa frase, eu até tenho colocado muito isso. Quando eu mudo, tudo em minha volta muda. Tudo. Gente, porque começou em mim primeiro. Começou em mim. Hoje, o Pedro de 4 anos, ele tá numa fase terrível. Mas ele canta, Deus é tão bom, aleluia. Porque começou em mim. Hoje eu vejo o meu filho adorando ao Senhor, brincando. O Davi querendo ler a palavra de Deus, é porque começou em mim. Hoje, quando eu tenho essa paz que eu falo, é porque começou em mim. Então, assim, eu quero te convidar que comece em você. Independente do outro, independente de quem está do teu lado, mas que a mudança comece em você. Porque o que é importante é você. O que é importante é o que você está sentindo agora. O que é importante é aquilo que você necessita agora. Então, quando eu começo a mudar, quando eu falei da oração do pano de chão, que eu entreguei ao Senhor, é porque eu queria que alguma coisa mudasse em mim. Eu precisava que mudasse em mim, porque eu não aguentava mais sentir dor. Eu não aguentava mais aquela dor, aquele buraco em mim, que, sabe, buraco negro, parecia que não tinha fundo, porque me doía tanto, porque a dor da rejeição. Eu não sei se você já passou pela dor da rejeição, mas se você já passou, você sabe o que eu estou falando. A dor da rejeição é algo inexplicável. Inexplicável. Então, quando você está passando por esse momento, você está passando por essa dor, você só quer que acabe. Mas aí, quando você entende que a mudança ela precisa começar em mim, começar em você aí que está me ouvindo, precisa começar em você. E eu tenho certeza, é porque teve uma pessoa que há 15 dias, não tem um mês mais ou menos atrás, que eu ministrei sobre a vida dela uma palavra. E ela foi para casa. E ela fez tudo que eu falei com ela, tudo. E ela me mandou a mensagem no dia seguinte. Ela falou assim, Vanessa, você não vai acreditar, eu estou há 10 anos passando por esse problema. E quando eu apliquei, hoje, no dia seguinte, foi num sábado à tarde, no domingo de manhã ela estava me ligando falando assim, já está mudando. Já está mudando. Porque ela entendeu que a mudança primeiro precisava acontecer nela. E é isso que eu quero que você faça. Eu quero que você saia daqui hoje, né? São 9h16. Eu quero que você saia dessa live aqui hoje e que você saia nessa posição. Eu vou mudar. Se você não sabe aquilo que você tem que mudar, me pergunta. Me pede ajuda, que eu te falo aquilo que você precisa se posicionar. Mas mude a sua direção, mude o seu pensamento, se reprograme, faça acontecer, se olhe, uma coisa que eu falo muito aqui no Instagram, do dia a dia aí, que eu boto, se olhe,
perceba o que está acontecendo com você e comece a se reprogramar, comece a tirar pelo menos... Tenta acordar 1 hora mais cedo. Vamos fazer isso? Vamos tentar fazer isso? Eu já faço. Mas eu queria que você também fizesse. Você acorde 1 hora mais cedo. Se você precisa acordar às 7, você acorda às 6. Acorda 1 hora mais cedo para falar com você, para se olhar, para entender o que está acontecendo aí dentro e para pedir socorro a Deus. Porque Ele é o único que pode socorrer. Ele me deu ferramentas para que eu possa te ajudar. Sim, Ele me deu. Mas tem coisas que é você. Porque eu posso ficar aqui falando horas e horas. Acho que a live pode demorar até 4 horas. Eu posso ficar aqui 4 horas falando com você, falando. Mas se você não tomar uma posição de mudança, de reprogramação, não vai adiantar muita coisa. A Fabi contou um milagre. Eu contei um milagre. Eu acredito que nas próximas vão ter outras pessoas contando outros milagres. Amém. Mas se você não decide mudar, se você sair daqui sem essa metanoia, não vai adiantar muita coisa. Você perdeu 1 hora e pouca do seu tempo, né? Não é para me prestigiar. Não é para me prestigiar. É para você mudar. A minha intenção é trazer você aqui para que você mude. A minha intenção hoje está na internet, né? Tenho recebido muitos comentários que eu virei uma blogueira. Mas tudo bem. Para mim tá tudo bem, sabe? Gosto mesmo de tirar foto, gosto. Todo mundo que tá aí, que sabe, que me acompanha, que me segue, vai ver as minhas fotos, vai ver minhas postagens, vai ver. Mas tudo bem, sabe? Mas eu tô aqui, o meu intuito de estar aqui é porque eu preciso te contar que existe sim algo que eu fiz na minha vida que eu posso te ensinar a você fazer na sua vida. E aí, por isso que Deus ele me deu. Eu conversando com o Pedrinho tá aí, e ele que tem me ajudado muito nisso. E a gente fazendo uma reunião e eu falei para ele assim, eu preciso do nome do meu projeto. E aí eu falei metanoia, e ele falou assim, Vanessa, é esse nome. Porque a metanoia é quando eu entendo que eu preciso reprogramar a minha mente para uma mudança. E quando acontece essa mudança, acontecem muitas coisas. E aí, só para concluir o meu testemunho aqui, né? Porque eu gosto de testemunho, eu gosto de falar de testemunho. O pessoal fala que é prova social, mas eu gosto de falar que é testemunho. Tem 2 anos que nós temos vivido, tanto eu quanto o Leandro, a restauração do nosso casamento e da nossa família. Tem 2 anos que a gente fechou realmente as brechas e falou assim, Deus, entra e faz aí. Porque se Deus não fizer, ninguém faz, gente. Ninguém faz. Então, tem 2 anos que a gente tem vivido o sobrenatural de Deus. Não somos uma família perfeita, tá? Às vezes eu posto aí umas fotos bonitas da minha família, porque eles são bonitos mesmo. Todos eles, os meus meninos. E tem a minha netinha também, que é a coisa mais linda. Não somos perfeitos. Não somos aquela família da Margarida, né? Da Coalha, aquela família perfeita. Não somos. Temos nossas brigas, temos nossos entendimentos, mas cremos num Deus que tudo pode. Um Deus que restaura, um Deus que recupera, sabe? Algumas pessoas também que me acompanham sabem que eu passei por um processo de bariátrica, perdi quase 50 quilos, tenho me reprogramado. Então, assim, a minha realmente, de 1 ano e meio pra cá, depois que Deus restaurou o meu casamento, e Deus, ele é tremendo, né? Porque quando ele entra, ele vai, tipo assim, não, agora já que eu entrei, então eu vou fazer tudo que eu quero. E ele entrou, ele tem feito, ele me curou, gente. Ele curou, ele curou da falta de perdão. Porque quando eu tive o Davi e o Pedro são autistas, né? Eu até postei isso hoje. Eles são autistas, são 2 graus diferentes, mas eles são autistas. E eu me culpava muito, porque eu tive o Natan tem 23 anos, tive o Isaac, tem 14 anos, e eles estão tudo bem, eles não são autistas nem nada. Quando eu tive o Davi,
que foi no momento da separação, e aí como eu sofri muito, eu achei que o motivo do Davi ser autista era por minha causa. Então eu passei 6 anos da minha vida aí, da vida do Davi, me culpando porque foi a minha culpa, porque eu não fui forte o suficiente, porque eu fui frouxa. Sabe aquelas coisas de mãe, né? Que você se culpa o tempo todo? E eu passei ali sofrendo com isso, com isso, com isso. Então Deus, ele me curou. Ele permitiu que eu me perdoasse. Ele permitiu que eu perdoasse o Leandro. Ele permitiu que eu liberasse perdão para tanta gente. E, e ele faz isso de verdade. Então, assim, volto a falar. Hoje eu não vivo uma vida extremamente maravilhosa, mas eu tenho paz. Eu tenho paz, sabe? Eu Que consigo. excede todo entendimento. É isso aí, né? Eu consigo me deitar, eu consigo me levantar, independente. Hoje de tarde, Leandro estava aqui, né? Ele estava no quarto, vou falar. Ele estava aqui, sofrendo, ai, as contas, Vanessa, como que vai ser isso, aquilo? Eu falei assim, entrega, sabe? Ah, mas dia 15, eu falei assim, mas até dia 15 Deus vai dar a provisão, sabe? É viver sobre o natural, é viver sobre isso, sabe? E Deus, ele vai te sustentando, ele vai te dando caminhos, sabe, para que você enfrenta. Quando o povo de Israel ele estava lá no deserto, ele tinha um marzão, um mar vermelho lá, tipo assim, Faraó atrás dele, querendo pegar eles, trazer para que eles fossem escravos de novo, e tinha um mar vermelho, que o mar vermelho, tipo, não tem. Se eles entrassem ali, era morte. Então, ou eles voltavam, e era muita gente para eles encararem, ou eles irem. E quando eles chegaram no momento ali, entre Faraó e o Mar Vermelho, Deus ele falou o que para Moisés? Toca, que eu vou abrir esse mar. E Deus ele abriu o mar. E é assim que Deus faz. Deus ele quer abrir esse mar para você. Ele já está aí, ele já está esperando você entender que você precisa de uma mudança para que esse mar venha se abrir. Então Deus ele está te chamando hoje, mulher, homem, ele está te chamando para que você tenha um compromisso com ele, para que você mude a sua vida, para que você engate lá no grupo, tá, gente? Quem não está participando do grupo, o Pedro vai colocar aí o link do grupo. Aliás, não vai colocar não, tá no meu perfil lá, o link do grupo, é só vocês entrarem lá, porque lá no grupo vai ter mais informações sobre o projeto Metanoia. E aí eu não quero me estender muito aqui, mas existe sim um projeto onde você pode participar. E aí, quando você entende que existe um Deus, que Ele cuida de todas as coisas, de todos os momentos, que Ele me escolheu para que eu pudesse estar aqui falando com você, que Ele escolheu a Fabiana para que pudesse estar aqui falando com você, isso é lindo demais. Porque eu tenho certeza que agora temos 17 pessoas aqui, 18 pessoas aqui. Se cada um de você que está me ouvindo agora, se você ministrar e você lançar essa semente para mais uma pessoa, olha quantas pessoas, e essas pessoas lançarem para outras, e essas lançarem para outra, e assim a gente vai fazendo trabalho. Assim a gente vai colocando no coração, e aí você vai falando, você fala assim, olha, tem uma pessoa lá que ela mudou a direção da vida dela, que ela fez uma metanoia, e as coisas aconteceram na vida dela, porque se aconteceu na vida dela, eu sou muito dessas, tá, gente? Eu falo pro Senhor, se aconteceu na vida da Fabiana, eu também quero que aconteça na minha vida. Porque não existe Deus, filhos prediletos. Ele me ama tanto quanto ama a Fabiana. Ele ama tanto quanto ele ama. Minha mãe tá aí, a Denise tá aí, a Andréia tá aí. Ele ama vocês. E ele necessita nos abençoar o tempo todo. A próxima pessoa que eu quero chamar aqui para participar dessa live vai ser minha mãe. Porque, olha, gente, vou fazer um jabá aqui. Eu não sei se vocês já viram alguns vídeos da minha mãe por aí. É uma pessoa que superou todas as expectativas. Perdeu a perna, mas não perdeu a fé. Deus
Satanás tentou lá mexer, mas não perdeu a fé. É uma pessoa que realmente vive o sobrenatural de Deus. Eu costumo dizer, eu falo para todo mundo que a casa da minha mãe é mais limpa do que a minha, e eu tenho 2 pernas, minha mãe só tem uma. Então, assim, Deus ele faz isso. Quando a gente se propõe em reprogramar a nossa mente, minha mãe teve que aprender tudo. Ela teve que reprogramar a mente dela, ela teve que fazer uma metanoia na vida dela. Vai fazer 3 anos, se eu não me engano, né, mãe? Que a senhora perdeu a perna. E ela se reprogramou, ela teve que fazer uma mudança na vida dela para que as coisas viessem a acontecer na vida dela. Então, assim, e é esse Deus que a gente serve. É esse Deus que nos cura, que nos trata, que nos abençoa. Ele faz mudança. E acredite que ele quer mudar a sua vida. Então, gente, Fabiana deve falar mais alguma coisa, porque eu falo mesmo. Eu gosto de falar. E quando eu falo do amor de Deus, então, aí já era. 4 horas é pouco. Mas eu quero que, se você puder, né? Se você quiser, se você se sentiu de alguma forma abençoado, tocado, né? Entra lá no nosso grupo, entenda mais sobre esse projeto, né? Participe, né, da minha vida, participe daquilo que eu tenho postado, porque Deus ele me chamou, sabe? Eu não sei aonde eu vou chegar, eu não sei como que Deus vai fazer, mas eu sei que Deus ele me chamou. Ele me chamou para falar boas novas. Ele me chamou para que eu pudesse te ensinar a fazer isso que aconteceu na minha vida. Não só essa oração, porque a oração da entrega só foi a primeira coisa que eu fiz. Que eu entreguei o pano de chão, que eu te contei, a poeira, tudo. Foi a primeira coisa que eu fiz. Mas eu precisei fazer várias coisas, porque depois dessa oração, só para que vocês entendam a linha do tempo, eu fiz essa oração, eu estava grávida do Pedro. Demorou 2 anos para que viesse a restauração completa do meu casamento. Completa. Então, foi um processo ainda. Foram 7 anos, gente, de restauração. Demorou 7 anos para que Deus restaurasse meu casamento. Então, mas eu fui aprendendo, eu fui querendo mais, eu fui me envolvendo, eu fui deixando Deus fazer. E hoje eu conto isso para muitas mulheres. A Cris, eu acho que a Cris está aí ainda. A Cris foi uma das mulheres que Deus me deu e ela também ia seguindo tudo aquilo que eu falava assim, Cris, vamos por aqui, vamos por aqui, vamos por aqui, vamos por aqui. E ela também estava com o casamento destruído. O marido dela também não queria nada, destruído. E Deus restaurou o casamento dela. Essa menina que eu te falei, ela não está aqui, então eu foi a pessoa mais recente que eu contei o passo a passo para ela. Falei assim, poxa, faz assim, porque Deus me orientou assim, isso, aquilo, tal, e está funcionando na vida dela. 10 anos. Ela estava 10 anos vivendo um casamento morto, vivendo um casamento sem esperança. E um dia de metanoia, as coisas mudaram. Então eu quero te convidar. Agora é a Vanessa aqui querendo te convidar a fazer parte desse projeto, tá? Vou parar de falar, Fabi, para a gente encerrar. Eu só quero agradecer, minha querida, porque assim, é um privilégio estar aqui com você. Agradeço a oportunidade de estar aqui testemunhando o milagre de Deus na minha vida, né? Eu sei que em todo esse processo, né, a metanoia é um processo e eu estou caminhando ainda nesse processo. E queria agradecer a todo mundo. Patroinha, você está aí ainda? Eu queria agradecer minha chefe que está aqui assistindo a live, lindona, né? Cena aí pra gente ver. Manda um eizinho, patroinha, para mim saber que você está aí. Será que ela caiu? Agradecer o pessoal do Barreiro, aqui da região, que entrou, né? Porque ela tem, acho que minha chefe caiu, mas ela estava aqui. Ela mandou mensagenzinha perguntando se eu tinha visto que ela tinha entrado. Então eu vi.
As Fica meninas registrado. da igreja que entraram aqui também, né? As meninas do grupo que a gente fazia parte, que estavam aqui com a gente nessa noite. Eu queria agradecer a todo mundo, porque o testemunho... Aí, a Michelle linda! Michelle. Eu queria agradecer a essa oportunidade, porque eu acredito que é o testemunho, né? Que alimenta a nossa fé. É saber que aconteceu para alguém e que pode acontecer na nossa vida. Só que para isso a gente realmente precisa mudar a mente. Porque senão a gente vê na vida do outro e fala assim, nunca vai acontecer isso comigo. Então a gente precisa ter uma mente saudável e acreditar que, como você disse, né, Deus não tem filhos prediletos. Só que Deus, ele trabalha de acordo com o posicionamento de cada filho. É verdade. Quem aqui é pai e mãe sabe que a gente ama os nossos filhos de forma igual, mas que o comportamento de cada um diferencia na forma com a qual nós os tratamos, na forma com a qual os disciplinamos. Então, ele não tem filho predileto, mas ele quer um posicionamento seu com o filho. E é isso, muito obrigada, Vu, por ter convidado. Foi meio tenso, né? Eu não esperava, mas... Deu tudo certo. Então, já deu tudo certo. Não, detalhe, gente que está aqui no Instagram, fazia 10 anos que eu não tinha rede social. Eu que empurrei. Eu tô tipo totalmente perdida com esse negócio de rede social, mas para a glória do Senhor Jesus deu tudo certo. Deu, graças a Deus deu certo. Então, gente, eu quero me despedir de vocês, agradecer mesmo de coração quem ficou até o final aqui com a gente. Sou muito grata, porque eu vi pessoas entrando aqui, algumas saíram, outras entraram, mas vieram e pessoas que fizeram muito parte daquilo que Deus fez na minha vida. Acredito que é a primeira live que eu faço e acredito que vai ser a gente daqui para frente agora, né? Vai fazer isso acontecer, né? Não sei se vai ser uma vez por semana ou de quinzena, alguma coisa vai acontecer aí que a gente vai manter isso aqui. E eu quero que vocês sejam abençoadas, tá? Qualquer coisa me chame por mensagem, eu estou sempre disponível para vocês. Eu quero que essa palavra, né? Se vocês puderem compartilhar isso aqui, eu vou deixar, eu não sei se é como que faz, mas eu vou tentar ver se eu deixo aberto para vocês compartilharem. Compartilhe sim, porque o Deus, ele continua vivo. O nosso Deus, ele continua vivo e fazendo milagres. E eu quero trazer pessoas reais, pessoas que realmente passaram por um milagre, né? Assim como a Fabi passou por esse milagre, assim como eu também me coloquei por esse milagre. Eu conheço muitas pessoas que Deus, ele fez uma metanoia mesmo, ele transformou, ele fez um milagre. Então, assim, se você puder participar do nosso grupo lá e conhecer um pouco mais desse projeto, né, é benção de Deus. Para a sua vida, para a minha vida, porque daqui para frente, vocês sempre vão estar ouvindo a Vanessa falar alguma coisa ali do amor de Deus, daquilo que Deus faz, daquilo que Deus transforma, que Deus restaura mesmo. E como a minha pastora fala, a minha pastora também entrou por aí, mas ela teve que sair. Ela fala que é o grandão, e o grandão sempre age. E ele sempre age da maneira certa, na hora certa, ele nunca chega atrasado. Mesmo que pareça que está atrasado, mas ele nunca chega atrasado. Demorou, porque muitas das vezes demora porque você, sabe, não permite que as coisas vão acontecendo, sabe? Demora porque você não está na hora de receber ainda e você vai sempre indo para o final da fila. Eu não sei se vocês conhecem a história do povo de Israel. Eles passaram 40 anos no deserto e era algo que, tipo, era muito perto. Eles não precisariam de 40 anos, mas eles passaram 40 anos porque eles passaram 40 anos murmurando. Eles passaram 40 anos, né? Eu tenho lido e eu falo assim, gente, que povo estranho, que Deus está fazendo, Deus está trazendo nuvem de sombra, chama de fogo para aquecer.
manjar do céu, porque tem comida, não falta nada para esse povo, mas o povo reclama, reclama, reclama. E aí Deus me trouxe à memória que esses 7 anos que eu passei nesse deserto foi porque eu passei 7 anos reclamando. Não era para mim ter passado 7 anos. Deus, ele tinha uma restauração antes, mas eu não entendi. Então, eu quero ser essa boca para te falar e te instruir que você não precisa talvez passar esses anos todos no deserto. É só você se posicionar. É só você criar permissões. Existe um propósito. E o propósito que Deus tem é te fazer feliz. A paz que eu sinto hoje, eu quero que você sinta. Eu quero que você me chame lá depois no chat, lá, ou me manda uma mensagem, que eu tô lá no grupo também. Você fala assim, Vanessa, eu sinto essa mesma paz. Vanessa, a partir de hoje eu comecei a sentir essa paz. E eu quero que o que acontece na minha vida, eu quero também para a sua, e que seja dobrado. Sabe, se eu tenho 100 mil na minha conta, eu quero que você tenha 200, 1 milhão. Eu quero, sabe, eu quero que a bênção do Senhor chegue na sua vida. E é isso que eu profetizo na sua vida. Sabe, eu quero orar. Eu ia começar orando, mas a gente foi e não deu. Mas eu quero orar. Eu quero orar para agradecer ao Senhor a nossa vida, agradecer por você que ficou até aqui, até agora, e que o Deus, ele continue abençoando a sua vida, tá? Eu vou orar e a gente vai se despedindo aqui, reage aí, porque o Instagram gosta dessas coisas, né? Que vocês reagem. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero entrar na tua presença, Deus, para te agradecer, meu Pai, por cada pessoa, Deus. Por cada pessoa que pôde estar, que fosse 1 minuto, 2 minutos, 1 hora. Pai, eu quero agradecer por cada pessoa que veio aqui, que reagiu, que testemunhou. Pai, o meu coração está tão feliz por ver essas pessoas aqui. E, Pai, eu te peço que o Senhor venha com uma bênção inesgotável na vida de cada um. Que cada um possa sentir o seu toque e que essa paz que hoje eu sinto, que cada um aqui, meu Pai, que está me ouvindo, que está acessando, que está se permitindo, que elas possam também sentir essa paz. Pai, muito obrigada, meu Pai, por esse projeto. Muito obrigada pela vida da Fabiana, Pai. Muito obrigada porque ela aceitou estar aqui nesse desafio comigo, Pai. Muito obrigada pelo milagre que o Senhor fez na vida dela. E o mesmo milagre que o Senhor fez na vida dela, eu profetizo que o Senhor vai fazer na vida de cada um que teve um tempo para ouvir. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu profetizo na vida de cada um, na família de cada um, uma bênção tremenda. Que o Senhor seja inesquecível, que o Senhor possa ser especial na vida de cada um. Muito obrigada, meu Pai, pela oportunidade e continue usando a minha vida, continue usando a vida da minha família. Pai, me guarde os meus filhos, o meu marido, Pai, a minha casa, e que a casa de cada um, meu Pai, seja abençoada. É isso que eu te peço, em nome do Senhor Jesus, amém. Gente, obrigada, obrigada mesmo. Sabe, amo vocês, amo, amo, amo vocês, sabe? Deus, ele abençoe a vida de alguém. Pode printar e postar depois, tá, gente? Eu sei que o pessoal faz isso também, né, Fabi? Printa e posta lá. Manda, gente, compartilhe, gente, porque é um testemunho. Não é para Vanessa nem para Fabiana. É para que a gente possa falar do amor de Deus. É porque a gente possa falar que Deus, ele faz. Ele curou a Fabiana, gente, de um câncer de mama. E o câncer de mama é um dos mais agressivos. E ele curou essa mulher. Olha que coisa linda, loura, linda. Sabe? E Deus, ele faz. Ele me curou da loucura. Eu poderia estar hoje, sei lá, nem sei aonde. Mas eu estou aqui. Eu estou dedicando esse tempo para você. Então, vamos embora. Vamos fazer acreditar, vamos fazer acontecer, porque existe sim algo especial para você. Hoje é noite de metanoia. Então, vamos embora para esse projeto, gente. Vamos entrar comigo. Beijo, beijo, beijo. Amo vocês. Beijo, obrigada, Rã. Obrigada a todo mundo aí. Fiquem com Deus. Fico com Deus. Tchau, gente.